Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Juliana. Professor, eu queria tirar uma dúvida com você antes de começarmos a aula. Não é nada referente à aula, não. É só para quesito de informação. Aonde eu pesquiso, referente a empresas que optam pelo lucro real, quais são os tipos de serviço que eu posso solicitar e creditar o PIS e COFINS, entendeu? Peraí, você quer saber quais são os tipos de serviços que você pode... Solicitar a acreditação do PIS e COFINS, que empresas que optam pelo lucro real podem pedir essa tributação de volta, né? Podem pedir, tipo, uma porcentagem. Aí, no caso, você tem que buscar a legislação, né, o regulamento do imposto da própria Receita Federal, para ver quais são as opções de enquadramento aí. A Receita Federal disponibiliza isso aí através do site dela. No site da Receita Federal, então eu consigo pegar essa informação? Sim, isso aí é informação, é a legislação, você tem que ver a legislação. Dá uma olhadinha na legislação, né, e ver quais são as situações e qual seria o enquadramento. Geralmente, a Receita disponibiliza um livro de perguntas e respostas no próprio sítio da Receita, e às vezes você já tem até outras pessoas que já fizeram essa pergunta e já tem lá disponível a resposta para você. Dá uma olhadinha lá e procura né, os arquivos que têm essas informações, e a própria legislação também já vai trazer isso para você. Ah, beleza. Valeu, professor. É porque a gente Tá está bom? com um grande dilema lá na empresa e a contabilidade passou isso para a gente fazer, sabe? Como se fosse responsabilidade nossa, identificar em todos os pagamentos que nós fazemos para a contabilidade, para depois a contabilidade recorrer a essa acreditação, entendeu? Então, assim, nós Certo. temos 14 CNPJs e 12 são optados pelo lucro real, então a gente está meio que perdido, sabe, nessa parte, assim. Não entendo. Como eu não estou trabalhando diretamente nessa área tributária, a legislação ela está sempre se atualizando, eu nem me arrisco a falar nada a respeito. O ideal mesmo é que você faça uma consulta ou diretamente ao site da Receita, ou então alguém que já esteja trabalhando, né, diretamente com isso. Acho que tem pessoas aqui na nossa turma que podem estar te ajudando aí, talvez o Antônio, pessoal que trabalha com assessoria contábil, que trabalha na área fiscal, é que vai poder estar te dando uma força nisso aí, tá? Eu não vou, como eu falei, me arriscar primeiro porque eu não estou realmente trabalhando nessa Uhum. área, né? Então, para mim, teria que correr atrás para dar uma verificada. Então, o ideal é que você veja com alguém que já tenha, de repente, um certo conhecimento, que já vem trabalhando, né? E pode ajudar aí bastante nesse sentido, tá bom? Não, beleza, eu só queria um norte mesmo, assim, porque, caramba, tá complicado lá, viu? Mas É, beleza, então, professor, obrigada, obrigada de mesmo. nada, de nada. Bora iniciar aqui então, pessoal. Vamos. Boa noite a todos. Mais uma semana aí de aulas, né? Vamos iniciar nossa aula de auditoria tributária. Na aula anterior, eu passei para vocês uma atividade, no final, né? Como eu estou passando em todas as aulas, né? Até porque, como já combinei com vocês, não dá para ficar aqui 3 horas vocês ouvindo eu falando, né? Enfim, fica cansativo para mim e para vocês. Então, tem que ter uma certa troca, né? Até para não ficar uma aula muito passiva, e é interessante que vocês estejam sempre aí fazendo as atividades, encaminhando, para, além de fixar o conhecimento, né, ajudar também aí no desenvolvimento do bimestre, para quando você chegar lá fazer a prova, não estar tão, né, enfim, já tem uma certa bagagenzinha aí. Então, vamos dar prosseguimento. Vou iniciar aqui pelos slides.
e depois a gente vai corrigir o exercício, tá? E aí dá tempo também do pessoal ir chegando aí, muita gente não chegou ainda, né? Então vamos iniciar aqui. E aí esse slide foi o slide que eu falei para vocês, que vocês poderiam estar utilizando para fazer o exercício, né? Muitas das coisas que já estão aqui, a gente já até falou nas nossas aulas, enfim, existem alguns assuntos que ainda não foram tratados, que nós vamos tratar na atividade de hoje, né, que vocês vão fazer. Então é isso, vamos lá para o slide, e aí eu vou pedir para vocês, na medida do possível, participarem também, falando o entendimento de vocês, né, dando a contribuição, para não ficar essa coisa assim, só eu falo e vocês só ouvem, e aí não fica tão desgastante para a gente. Vamos falando aqui de procedimentos de auditoria. O que são os procedimentos de auditoria? A gente já tinha falado anteriormente aí sobre várias questões, né? Eu já até citei alguns exemplos para vocês. A gente já fez aquele exercício e corrigiu na aula passada dos achados, certo? E a gente está avançando aí nesse processo, né? Como eu falei para vocês. Não adianta querer aprender auditoria sem saber os fundamentos de auditoria. Você tem que saber, primeiramente, os fundamentos para depois conseguir trabalhar de forma satisfatória em qualquer processo de auditoria, certo? Seja em qualquer área, né, gente? Aqui a gente está com a auditoria tributária, mas a gente sabe que a auditoria, ela abrange aí várias áreas, né? Nós temos auditoria em diversas áreas diferentes, mas os procedimentos, eles são padrões, né, para efeito de utilização e elaboração de relatórios, né, a própria conduta do auditor, isso não vai mudar, independente do que seja o objeto de auditoria, o procedimento e a forma de atuar não muda muito. O que muda é, às vezes, o tipo de teste, dependendo do objeto que você vai analisar. Então, esses procedimentos consistem em um conjunto de tarefas a serem levadas a efeito pela equipe de auditoria, com a finalidade de confirmar, ao final, se os critérios de auditoria estão sendo atendidos. São as investigações que permitem a formação fundamentada de opinião sobre o assunto auditado, certo? Então, é bom deixar claro que a auditoria ela é um processo sistematizado, onde é feito um planejamento prévio e se busca seguir ali aquele planejamento que foi feito, justamente para que essa auditoria não deixe furos, né, ao longo da sua execução, e que os resultados, eles possam ser alcançados de forma plena e satisfatória. Então, uma auditoria sem planejamento, ela, né, geralmente vai acontecer o resultado não vai sair ser adequado, e muitas vezes acaba se perdendo muito tempo com coisas que não são necessárias. Então, é importantíssimo aí saber traçar essas metas de planejamento para poder colocar em prática no momento da execução, certo? Já falamos em momentos anteriores na questão da fraude. Deixar a moto do vizinho sair daqui. Eu odeio essas motos barulhentas. Já falamos aí em questões anteriores, em aulas anteriores, que o foco da auditoria, não é objeto da auditoria, é a apuração de fraude, certo? Isso não quer dizer que o auditor não possa se deparar com a fraude, né? E uma vez ele se deparando, obviamente que ele vai relatar, certo? Ainda que não seja o foco o objeto do trabalho do auditor, a busca pela fraude, mas muitas vezes, e é muito comum, né, quando você está fazendo trabalho, acabar encontrando alguns achados, algumas evidências, às vezes somente indícios, da existência de fraudes, certo? E aí, obviamente, uma vez encontrada uma situação dessa, o auditor precisa relatar, com certeza, e passar isso às esferas que são responsáveis, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão.
todos na organização têm um papel a desempenhar na manutenção de um ambiente íntegro e, consequentemente, no combate à fraude. Então, não é uma responsabilidade da auditoria, né? Todos os agentes que estão envolvidos ali na organização, no ambiente onde está sendo auditado, eles também têm uma responsabilidade aí em manter esse ambiente livre dessa situação de fraude. A alta administração, no entanto, é a principal responsável pela prevenção à fraude, pois cabe a ela o mapeamento dos riscos, o estabelecimento de respectivos controles internos de gestão que devem ser adequados aos riscos existentes, né? Então, obviamente que a auditoria, gente, ela geralmente é feita de forma pontual. Às vezes as empresas, né, principalmente as médias e grandes empresas, elas têm os seus auditores internos ali, as pessoas que fazem um controle, né, da gestão, mas cabe mesmo a alta administração da entidade estabelecer requisitos para que esses controles eles possam evitar possíveis fraudes, né? Então, realmente instalar processos e programas que sejam, né, seguros e que, de certa forma, pelo menos busquem aí, visem evitar aí qualquer tipo de desvio de conduta por parte de seus funcionários, né, enfim, servidores, se formam órgão público, e aí tem que se ter essa preocupação, certo? O auditor, aí ele vai ali de tempos em tempos fazer as verificações dele, e às vezes ele pega uma coisa ou outra, mas não dá para ficar o tempo todo, né, se preocupando com isso. A alta administração também é responsável por garantir que as suspeitas de fraude sejam devidamente investigadas e solucionadas, por meio da designação da área responsável pela apuração e do provimento de recursos para que esta área funcione, certo? Então, a solução da fraude, a investigação, às vezes, né, profunda, não é o auditor que vai buscar isso, né? Isso aí, a administração é que tem que buscar esses meios, e a partir do resultado de uma apuração, caberá à alta administração ainda implementar medidas preventivas e corretivas, conforme as recomendações e determinações, certo? Então, a responsabilidade é única e exclusivamente da administração da entidade. No decorrer da execução dos trabalhos da auditoria, em que seja identificado indício de fraude, o auditor deve discutir com o supervisor do trabalho, a fim de se avaliar se há elementos indicativos suficientes para que se inicie a apuração de fraude ou se antes é necessário aprofundamento das análises. Quando houver elementos suficientes para iniciar uma apuração de fraude, o supervisor deve submeter o caso às instâncias competentes. O que quer dizer isso aí, né, pessoal? Você está fazendo ali seu trabalho como auditor e você percebe ali uma situação atípica, né, que está indicando ali uma possibilidade de fraude, certo? Para se passar isso a uma esfera dentro da própria administração, ou mesmo fora, né, se for o caso, se tiver envolvimento aí com situações que deva se acionar, por exemplo, autoridades públicas, antes disso, é necessário realmente que se tenha uma razoável certeza de que está acontecendo, que existe aí um indício forte de fraude, né? Não dá para simplesmente achar que está tendo uma fraude e já sair tomando aí, divulgando isso da administração, olha, está acontecendo isso, sem que você tenha uma razoável certeza, né? Porque senão fica uma coisa chata para o próprio auditor, certo? Ele está indicando uma coisa ali, depois se percebe que não é, enfim, desmonta totalmente a credibilidade da auditoria. Então, é importante que o auditor, ele converse primeiramente com o coordenador da auditoria, né, e também com os demais membros que compõem a equipe, para que se chegue a uma conclusão acerca dos indícios, e se esses indícios são passíveis de serem revelados a outras instâncias, certo? Por quê? Porque envolve uma coisa de muita responsabilidade, envolve a vida de outras pessoas, certo? Não dá para simplesmente
acusar, né, indiciar, não vamos dizer acusar, mas indiciar alguém sem que se tenha uma razoável certeza, certo? Até porque o auditor, mesmo ele tendo ali as suas respectivas seguranças, mas ele também pode ser responsabilizado por atos que não sejam, que possam causar algum prejuízo a terceiros, certo? E ele não tenha se resguardado quanto a forma de se apurar isso devidamente, certo? Então, se alguém se sente prejudicado de alguma forma, injustamente, né, e essa pessoa pode, sim, acionar esferas aí judiciais contra possíveis situações equivocadas. Então, é importante que se tenha aí um cuidado no momento em que se aponta indícios de fraudes, né, e geralmente quando se aponta indícios de fraudes, se apontam aí também possíveis responsáveis que estão ali envolvidos com essas fraudes, né, ou possíveis fraudes, digamos assim. Está claro isso aí para todo mundo? Tá sim, professor. Uma situação que pode vir a ocorrer também é o auditor ser convocado a ser testemunha de processos, seja na área administrativa, né, ou mesmo até enfim, tribunais. Isso pode acontecer, certo? Então, o auditor pode ser chamado a depor como testemunha, seja administrativamente, civilmente, penal, a respeito de qualquer trabalho de que tenha participado. A chance disso ocorrer em um trabalho que envolva apuração de fraude é maior, obviamente, né? Então, se você teve aí uma participação, fez uma auditoria onde se apurou possíveis fraudes, e essas fraudes, elas foram passadas à frente para investigação, com quase certo que o auditor vai ser chamado para falar sobre o que ele viu em relação a esses fatos, certo? Então, isso aí não é uma situação incomum. Eu já vivi isso, né, já fui chamado para testemunhar em uma situação que envolvia aí alguns atos fraudulentos, certo? E aí, obviamente, que a conduta e a postura deve ser única e restritamente baseado em dados técnicos, em achados e em evidências, certo? O auditor, ele nunca pode ir numa situação dessa e falar a sua opinião que não seja aquela que foi pautada nas evidências, né, relatadas na sua auditoria, ok? Aquilo que se acha não é plausível, não é aplicável para essas situações. É aquilo que se constata, aquilo que se vê, né? Com isso, o auditor está se resguardando, certo? Então, qualquer tipo de pergunta, quando se trabalha, quando se tem uma situação dessa onde o auditor está sendo parte do processo, como testemunha, qualquer tipo de pergunta que venha a ser dirigida ao auditor deve ser respondida sempre na segurança do trabalho que foi feito, né? Nunca na dúvida, nunca na incerteza. Isso justamente para evitar qualquer tipo de problema e para manter a credibilidade de todo o processo. Então, é importante que o auditor reveja, antes do seu depoimento, os produtos do trabalho realizado e elabore as anotações para ter segurança ao prestar depoimento. Acima de tudo, o depoente deve ser honesto e fiel às evidências, foi aquilo que eu falei, certo? E, às vezes, o que acontece aí? Existem auditorias aí que acontecem em datas anteriores, digamos, depois de 3 anos que você
o auditor fez auditoria, às vezes ele é chamado. A gente sabe aí que o processo, às vezes, dentro dos tribunais, né, ou mesmo administrativamente, e aí eu não estou falando somente da esfera particular, né, das entidades particulares, mas estou falando também das entidades públicas, costumam demorar muito, certo? Então, por isso é importante se ter a guarda dos papéis de trabalho, certo? Porque isso é uma segurança para a equipe de auditoria, que ela que não se derrube ali os argumentos do trabalho, que você tem ainda as evidências, você pode comprovar isso, certo? E é importante que, passado muito tempo, né, a auditoria, uma vez o auditor sendo chamado, provavelmente ele não vai lembrar os detalhes. Então, o que ele precisa fazer? Precisa pegar aquele trabalho e rever novamente tudo aquilo que ele fez, né, em termos de trabalho, o que foi o trabalho, o que o trabalho revelou em termos de achado e constatações, para que ele possa ir preparado, certo? Então, não dá para confiar somente na memória aqui. Quando se trata de processos, né, seja de ordem administrativa ou judicial, a pessoa, né, que vai inquirir, pode ser um juiz ou não, ele vai querer a resposta mais contundente em termos de materialidade. Não dá para simplesmente, eu acho que foi isso, enfim, pelo que eu me lembro, parece que foi assim, não. Essas palavras nem podem caber aí no objeto do depoimento. Muito bem, uma vez falado sobre isso, vamos falar aqui sobre algumas situações que podem afetar a objetividade da auditoria. A gente vem falando aqui a todo momento que a auditoria ela é um processo, né, que ela envolve objetividade, certo? E aí, quais são as situações que podem vir a afetar a objetividade do trabalho? O que se entende por objetividade de trabalho, né, gente? O que poderia se entender? Quem poderia falar aí o que se entende por objetividade de trabalho em auditoria? Em auditoria eu não sei, professor, mas eu acho que a objetividade ela tem que ser reta e clara, né? Sem muito nhenhenhê. Certo. Ser reto e claro, sem muito nhenhenhê, seria você trabalhar, você fazer um trabalho pautado única e exclusivamente em aspectos técnicos, em evidências materiais, físicas relevantes, exatas e confiáveis, certo? É isso que é ser objetivo. Me tira uma dúvida. Qualquer dúvida inserida, vamos supor, no julgamento, sei lá, como é que você estava falando, no depoimento, uma dúvida, ela anula o depoimento do auditor? Qualquer dúvidazinha assim na auditoria dele? Não, ela não. A dúvida do auditor, ela não anula. Do auditor, né? Não anula o depoimento, não. Ela não anula o depoimento. O que eu falo é que o auditor ele tem que ter segurança para responder somente as perguntas que estão afetas ao seu trabalho, certo? Não seria nenhum caso de cadeira aqui a questão da dúvida, mas simplesmente responder aquilo que é possível ser respondido. O que não for respondido é porque não está dentro do escopo e da qualificação do auditor em relação ao trabalho que foi feito. Qualificação, assim, no sentido dele ter elaborado. Não, no sentido dele ter coletado todas as informações, mas algumas informações podem ser que não tenha sido possível, né? O auditor não trabalha com uma amostragem de 100%, ele trabalha com aquilo que ele considera mais relevante em termos de situação para resultado esperado. E pode ser que surja uma pergunta, por exemplo, de alguma coisa que não tenha sido objeto da análise do auditor. E aí cabe ao auditor responder simplesmente que essa situação não foi objeto de trabalho,
dentro da auditoria. O senhor já passou por uma situação dessa? Já foi depois de receber uma pergunta? Já participei. E, enfim, como eu sou da área pública, né, é muito comum auditorias que a gente faz virarem processos tanto de ordem administrativa, né, processos administrativos e disciplinares, ou mesmo dentro de tribunais, dependendo do trabalho. Eu não sei se vocês lembram quando teve aí a queda do Arruda, né, do nosso governador, que teve aquele escândalo chamado Caixa de Pandora, onde haviam vários contratos fraudulentos que visavam desvio de recursos dentro do governo do Distrito Federal. E uma pasta que é muito utilizada para esse tipo de situação, de desvio de recursos, é a pasta da saúde, porque é uma das pastas que tem maior orçamento, né? E a quantidade de itens, insumos e serviços que são dispensados por essa pasta acaba dando oportunidade para que gestores mal intencionados venham a tirar proveito do dinheiro público, né? E, enfim, não vou aqui dar uma aula de corrupção e de política, porque isso aí vocês já sabem, a gente vê isso aí todo dia, e isso é uma coisa que está ainda, infelizmente, dentro da cultura de muitos políticos no Brasil, certo? E o governo do Distrito Federal, ele não está fora dessa situação. Infelizmente, passa governo um atrás do outro e as coisas continuam acontecendo. Mas, óbvio que, enfim, voltando à pergunta, teve essa questão e nós trabalhamos com algumas auditorias que acabaram revelando uma parte desses recursos que foram desviados aí na época do governo Arruda, né? Alguns colegas lá da equipe foram chamados, para essa especificamente eu não fui chamado, mas eu fui chamado para outras auditorias, para depor sobre um processo administrativo disciplinar, pelo menos em duas, né, já aconteceu, certo? E ainda existe a possibilidade, mesmo tendo, eu não estou mais trabalhando dentro da parte de auditoria, na Secretaria de Saúde, já falei para vocês isso em aulas anteriores, mas existem processos que ainda estão rolando aí em tribunais, Tribunal de Contas, de trabalhos que foram feitos pela gente, na época da nossa equipe, e eles podem em qualquer momento chamar. Se chamar, eu vou ter que pegar esses relatórios e relembrar tudo, né, para poder chegar lá e falar o que tem que ser falado. Mas, como eu falei, é muito tranquilo, porque você tem todo o material, em mãos, certo? Você está falando baseado naquilo que você investigou e constatou. Né? Não é nada pessoal, não é nada da cabeça do auditor. Isso é ser objetivo. Né? Beleza, então, quais são essas situações que podem afetar aí a objetividade? O responsável pela auditoria, ao identificar situações de ameaças à objetividade em relação ao auditor, inicialmente indicado para compor a equipe, ou para supervisionar determinado trabalho, deverá substituí-lo por outro que não tenha restrições de atuação, certo? E quais são essas situações? Vamos ver mais na frente aí. Não obstante, se situações de ameaça existirem, porém não forem identificadas pelo responsável, cabe ao auditor, ao obter conhecimento preliminar do objeto do trabalho para o qual foi designado, declarar-se formalmente impedido para realizá-lo, certo? Enfim, exemplificando aqui de forma rápida uma situação que é muito comum, às vezes você está designado, foi designado para fazer uma auditoria, né? E aí, quando você recebe o material, o objeto da auditoria, e as pessoas que estão ali naquele objeto, você verifica, de repente, que tem uma pessoa que você tem conhecimento, que você teve uma relação pessoal, de amizade, ou parentesco, certo? Ou mesmo de trabalho,
muito comum isso, principalmente na área pública, né? Os auditores públicos acontece muito. E aí, o que acontece? Cabe aí ao auditor se declarar, né, impedido de realizar o trabalho por, de repente, ele ter tido uma amizade ou uma relação de trabalho, ou uma determinada pessoa ser um primo de primeiro ou segundo grau, enfim. Essas situações acabam colocando em risco a objetividade do trabalho, certo? Por quê? Porque você imagina o seguinte, você conhece a pessoa, você tem, de repente, um laço, né, de amizade com a pessoa, ou mesmo de parentesco, e, obviamente, numa situação dessa, existe uma possível tendência da pessoa aliviar certas situações e tentar ajudar ali aquela pessoa que está envolvida na auditoria. Então, já para evitar isso, a pessoa já, de pronto, já deve se declarar impedida de realizar o trabalho e citando os motivos, certo? Mas caso isso não ocorra, a pessoa não se autodeclara impedida, e alguém detecte isso, seja da equipe ou mesmo da supervisão da equipe, essas pessoas também devem se ater a fazer que essa pessoa venha se tornar impedida de realizar o trabalho, né? Deve tomar as devidas providências. Então, temos algumas situações comuns aí a essa objetividade. Vamos ver quais são. Pressão externa. Algumas vezes o auditor pode perceber uma excessiva pressão em relação aos seus achados para que não se detenha sobre itens suspeitos. Outras vezes a pressão poderá ser para que realize tarefas exatamente da mesma forma como foram feitas antes, sem quaisquer inovações, certo? Então, isso é muito comum, principalmente por parte do auditado, né? A pessoa que está sendo auditada. Ela fazer pressão para tentar aí, de uma certa forma, segurar os trabalhos da auditoria para que eles não permeiem aí determinadas ações que podem ser ações, digamos assim, não vou dizer irregulares, mas podem ser inconformes, digamos assim, né? Enfim, isso ocorre demais. Eu lembro uma situação, a gente foi fazer uma auditoria uma vez em Santo Antônio não, foi em Águas Lindas, de Goiás. O governo do Distrito Federal tinha um convênio com Águas Lindas para repasse de recursos na área de saúde, para que Águas Lindas não ficasse tão dependente do Distrito Federal em relação ao sistema de saúde. Isso foi no governo Arruda. E aí, antes da queda dele, né? Antes da queda dele. E aí a gente foi fazer a auditoria para verificar a conformidade da aplicação dos recursos. No primeiro dia que nós chegamos, né, a equipe, nós nos apresentamos, obviamente a gente tem que se apresentar aí para a autoridade máxima, que nesse caso era o prefeito, né, que era um repasse que era feito aí entre governos, o governo federal para o governo de Águas Lindas do Goiás. E aí nós nos apresentamos no gabinete do prefeito, e ele disponibilizou uma equipe dele para que nós conversássemos. E aí a equipe colocou praticamente um tapete vermelho para a gente, e ofereceram almoço, né, enfim, ofereceram situações que não são, digamos assim, muito éticas para essa situação, e obviamente que a equipe recusou, né, porque muitas vezes o auditado ele busca uma certa proximidade com o auditor, para que ele tente criar aí um vínculo, e aí o auditor possa vir a ser tendencioso a ajudar esses auditados, certo? No que concerne aí aos trabalhos realizados. Perfeito, mas a gente viu aí que a gente recusou vários convites, né? Jantares, almoços, que não precisavam pagar, não, tem que ser recusado isso. E fizemos um trabalho e verificamos que existia muitos desvios ali de recursos, né? Esse relatório ele foi aí
enviado aí a várias esferas aí, Ministério Público, Tribunal de Contas, certo? Então, enfim, isso aí é uma situação muito comum, essa pressão. Isso pode ocorrer também dentro da entidade privada também, né? E às vezes através de ameaça também. Eu lembro de outra situação também que nós fazemos uma auditoria, não vou falar qual é o local para não criar uma situação, mas a gente foi ameaçado de morte mesmo, assim, em relação, inclusive, a familiares, né? Caso viesse a ocorrer um desfecho da auditoria negativo para os responsáveis ali do local onde eu estava auditando, né? E é interessante isso, porque você acaba ficando mesmo sugestionado, né, com medo. Eu lembro que às vezes eu andava na rua e ficava olhando, eu estava dirigindo, se tinha algum carro perto do meu, com vidro escuro, enfim. Quando você mexe no bolso dos outros, mexe com a vida dos outros, você sempre está se colocando em risco. Então, a auditoria, ela é uma situação que ela envolve também risco, né, inclusive para o auditor, certo? Uma outra situação comum que ameaça a objetividade aí é o interesse econômico no desempenho da organização. Os auditores podem ter receio de que os achados significantes, como a descoberta de atos ilegais, possam prejudicar o futuro da organização e, portanto, seus próprios interesses, como servidores ou funcionários, e outros interesses financeiros, como é o caso de auditores da sociedade de economia mista, detentores de ações da organização negociadas em bolsa de valores. Então, seria mais ou menos, digamos que você tem uma participação, você tem ações que você comprou da Petrobras, e aí você vai fazer uma auditoria na Petrobras, né, sendo que você tem ali um valor substancial aplicado. Então, o seu interesse econômico está colocando aí, está ameaçando a sua própria objetividade. Por quê? Porque se essa empresa vem, sua auditoria traz aí aspectos negativos, ela vem a ter perdas aí de credibilidade, a tendência é que as ações dessa empresa venham a cair, e se você tem valores investidos nessa, você como auditor está investindo nessa empresa, você também vai perder junto, certo? Então, essa situação também que o auditor deve se declarar impedido, quando ele tem interesse que aquela empresa não venha a sofrer qualquer tipo de dano na sua imagem, né, através de achados e constatações da auditoria. Outra situação também é envolvimento anterior com o objeto da auditoria, é o caso do auditor ter atuado nas áreas de gestão da unidade auditada e terem sido responsáveis ou participado das atividades a serem auditadas. Ou seja, você é auditor, você já trabalhou anteriormente numa empresa e, de repente, você é designado para fazer auditoria naquela empresa que você trabalhou. Ora, você vai, de certa forma, auditar aquilo que você também já fez lá, né? Então, não faz nem sentido, certo? Então, nesse caso aí, o auditor também tem que se declarar impedido, certo? Porque ele não pode auditar o próprio trabalho que ele fez, certo? Pode ainda ter tido outros vínculos profissionais com as atividades, seja por meio de comércio ou por meio de prestação de serviço. Então, muitas vezes, a pessoa nem trabalhou diretamente na empresa, mas ela foi parceira da empresa, ela teve ali, prestou serviços, e ela criou algum tipo de vínculo com aquela empresa, certo? Então, isso também ameaça a objetividade, e nessas situações, o auditor deve se declarar impedido. A outra situação seria relacionamento pessoal. Os auditores a serem designados não devem ter vínculos de amizade ou de parentesco, quando parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, com o responsável com algum servidor ou funcionário que atue diretamente com o objeto da auditoria. Em situações como essas, os auditores podem se sentir tentados a deixar passar, suavizar ou atrasar a comunicação de achados de auditoria para evitar comprometer um amigo ou parente. Foi aquilo que eu já tinha até citado de exemplo, né? Outra situação, familiaridade. Essa ameaça pode surgir em decorrência de um relacionamento de longo prazo do auditor com o responsável pelo objeto da auditoria. Pode levar à perda de objetividade durante o trabalho, fazendo com que o auditor faça pré-julgamentos, levando à perda de objetividade, certo? Então, aquela situação também onde o auditor, ele trabalhou muito tempo, né, fazendo auditoria na empresa, e aí tem que ser feita uma mudança também, para não criar esse
esse vínculo aí de familiaridade entre o auditor e o auditado. Uma outra situação seria preconceito cultural, étnico ou de gênero, se os auditores possuírem preconceitos em relação a práticas ou costumes diferentes de seus a determinado grupo étnico ou a um gênero específico, pode ter a objetividade comprometida ao auditar um objeto de auditoria gerenciado ou composto por servidores designados, servidores funcionários, que se enquadrem nessas condições. Nesse caso, os auditores podem assumir indevidamente posturas excessivamente críticas, não condizentes com a realidade, certo? Então, digamos que a pessoa o auditor é racista, ele posta lá na sua rede social mensagens de ódio ou piadas, né? Enfim, a pessoas de cor ou pessoas que têm orientação sexual diferente da dele, seja mulher ou seja, enfim, não interessa. Nesse caso também pode colocar em risco aí a objetividade da auditoria, devido à postura, né, de certos profissionais. Então, por isso que o auditor ele tem que ter uma conduta aí ilibada, né, ele tem que ser uma pessoa realmente que, além de ser profissional, de qualificado no sentido técnico, ele também precisa ter uma cabeça, digamos assim, honesta em relação ao mundo em que se vive, onde a gente não pode simplesmente fazer um julgamento de uma pessoa pelo fato de ela ser branca, preta, ou de orientação sexual diferente da nossa. Isso não quer dizer nada, né? Isso não diz respeito ao caráter de ninguém, certo? Uma outra situação também seria inclinações cognitivas, onde o auditor pode ter uma inclinação, mesmo inconsciente, a interpretar informações. Se a perspectiva adotada é muito crítica, o auditor pode ignorar informações positivas. Da mesma forma, se adotar uma posição favorável e positiva, pode deixar de considerar informações negativas, certo? Então, inclinações políticas, né, religiosas, ainda que sejam inconscientes, podem levar ele aí a interpretar informações de forma inadequada, certo? Pessoas que são muito críticas. Então, o auditor ele precisa ter um perfil realmente, uma postura adequada, não só em relação ao conhecimento técnico, mas também a outras questões, porque nós estamos falando aqui de pessoas também, né? A auditoria não é só auditoria de papel ou auditoria de sistema, ele envolve também as pessoas. As pessoas é que são as mais afetadas aí quando essas auditorias trazem aspectos, digamos, negativos e podem causar algumas situações até, né, desagradáveis. Alguns auditados, muitas vezes, podem até se sentir aí oprimidos e vir a ficar doentes mesmo, doentes no sentido de ter uma depressão, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ou seja, né, professor, tem que ser uma pessoa neutra, que, tipo, nunca ouviu falar da empresa, e porque não pode conhecer ninguém, não pode ter vínculo com ninguém, então tem que ser neutro de tudo, né? Sim, sim. E não levar questões pessoais, né, enfim, de convicções que são suas para os trabalhos que são realizados, né, questões pessoais no sentido de visão da sociedade, aquilo que você tem como certo ou errado. Nós vivemos aí hoje num mundo que existe um lado, né, de pessoas que estão se posicionando não só socialmente, mas politicamente, porque a gente não tem como falar de sociedade sem falar de política, né? De uma forma bem radical, certo? E às vezes envolve até aspectos também religiosos, e, enfim, a gente não pode entrar nessa seara, essa realidade como auditor, né? A gente tem que se ater somente aos aspectos técnicos, e aquilo que pode ser pautado como material relevante na auditoria, né? Nada de levar para o aspecto pessoal aí. Uma outra situação é a revisão dos próprios trabalhos. Essa ameaça pode surgir quando o auditor atua sobre um objeto já auditado por ele anteriormente,
nessas situações, ao realizar os trabalhos de auditoria posteriores, o auditor pode se tornar menos crítico e menos atento a erros e deficiências, certo? Então a revisão do trabalho de auditoria não deve ser feito pelo mesmo auditor que fez a auditoria anterior, certo? Porque isso causa uma ameaça. Então, você já está revisando o seu próprio trabalho, certo? É uma tendência você ficar menos crítico ali a possíveis erros que você tenha cometido, certo? Então, vamos se colocar na situação, ai, caramba, eu estou aqui verificando agora, eu deveria ter feito isso, não fiz. Mas se eu falar isso aqui no meu relatório, vai parecer que eu que errei, eu sou incompetente. Então, a gente apontar o erro da gente é sempre mais difícil do que o que está de fora, né? Então, no caso de uma revisão de auditoria já realizada, é importante que seja um outro auditor que não tenha participado da auditoria inicial ali, que está sendo revisada. Uma outra situação é ameaça de intimidação, ocorre quando o auditor é impedido de agir objetivamente devido à ameaça, expressão psicológica ou constrangimento de forma aberta ou velada por responsáveis pelo objeto de auditoria ou por outras partes interessadas, certo? Conduta tendenciosa, que surge quando os auditores agem tendenciosamente em favor ou contra o responsável pelo objeto de auditoria, ou algum servidor ou funcionário que atua diretamente com o objeto auditado, certo? Então, às vezes você tem ali, trabalha, digamos que você é um auditor interno da empresa, e você vai fazer um trabalho num setor onde você teve uma situação, você teve uma relação ali com a funcionária do setor e namorou com a funcionária, mas aí terminou, né, teve um problema lá e brigaram e hoje não se falam mais. Então, obviamente que isso não é uma situação muito boa de se pensar no momento que uma pessoa que está com raiva, né, está magoada, vai fazer uma auditoria no setor da pessoa que magoou ou que teve uma relação com ele, certo? Então, nesse caso, ele deve se declarar aí, né, impedido a fazer essa auditoria. Medidas que podem reduzir as ameaças à objetividade. Então, nós temos aí algumas situações que podem reduzir essas ameaças. Uma delas é promover treinamentos em que um pensamento objetivo seja valorizado e as inclinações e os preconceitos sejam desaprovados, certo? Então, fazer treinamento com os auditores falando sobre isso, né, explicando como deve ser a postura desse auditor perante as situações. Estabelecimento de rodízio dos auditores e dos supervisores de trabalho em relação aos objetos a serem auditados, certo? Então, não ficar mantendo a mesma equipe em cima do mesmo objeto sempre, né? Mudar ali as equipes para que não se criem situações como, por exemplo, relações pessoais. Enfim. Nesse caso, é importante não confundir o objeto auditado com a unidade auditada, pois esta pode possuir uma ampla gama de objetos de auditoria. Certo? Então, não é porque tem uma empresa, né, que foi auditada pelo auditor, mas às vezes ele auditou um setor daquela empresa e existem outros setores que ainda não foram auditados. Então, nesse caso, não é a situação que nós estamos falando aqui, né? O auditor ele pode voltar a fazer várias auditorias numa mesma empresa, desde que não seja no mesmo objeto, né? Podem ser objetos diferentes dentro da mesma empresa, é isso que está se falando aqui. Os procedimentos devem observar os seguintes aspectos: ser elaborados especificamente para atender um ou mais critérios de auditoria, ser expressos de forma lógica e ordenada, né? Então, nós estamos falando aqui, obviamente, dentro do processo de procedimentos, e se pensando que se foi feito um planejamento antes, existem critérios e objetivos dessa auditoria, e aí os procedimentos, eles têm que ter consonância com esses objetivos aí que já foram traçados anteriormente. Ainda, especificar como os testes devem ser executados, identificando o documento, o registro administrativo ou financeiro, a função ou o controle a ser examinado, né, o procedimento preparatório. Então, isso já fica especificado aí dentro do todo o planejamento, né, quais são os testes, em cima de quais documentos, já se pensando nos resultados que isso vai oferecer para a auditoria, indicar a extensão planejada para cada procedimento. É importante deixar claro que nós temos aí
muitas vezes, uma quantidade de dados muito grande, né, a ser observada. Então, tem que se pensar qual é a extensão mais adequada, em termos de quantitativo de dados, para que se possa trazer aí realmente uma evidência válida para o processo de auditoria. Temos ainda que, dentro dos procedimentos, serão realizados testes de auditorias que se dividem em de procedimento, que consiste em selecionar uma operação e acompanhar o seu fluxo ao longo de todo o processamento e controle, de forma a assegurar e confirmar o entendimento do auditor sobre o sistema. Aplica-se comumente na documentação e avaliação dos controles internos, certo? Então, os testes de procedimento têm essa característica. Os testes de observância são destinados a obter razoável, embora não absoluta, segurança de que os controles internos, dos quais o controle externo se apoia, estão funcionando adequadamente. Ou seja, visam a avaliação da confiabilidade do sistema de controle interno, são conhecidos também como teste de controle, ou também como teste de aderência. Pessoal, isso é importante deixar claro o seguinte: quando a gente está fazendo auditoria externa, uma empresa, né, ou uma entidade pública que seja, a gente já vai pensando o seguinte: tem que se fazer primeiro, verificar quais são os controles internos que essa empresa tem, certo? Precisamos necessitar fazer alguns testes, até para a gente saber qual vai ser a amplitude da auditoria. Se você pega uma empresa que você verifica, você faz testes e verifica que ela não tem, que ela tem zero de controle interno, meu amigo, você vai ter muito trabalho. Então, a amplitude do que você precisa auditar é muito maior, porque aquela empresa, ela não tem uma consistência de controle das suas condutas, dos seus regulamentos, enfim. É muito mais fácil haver problemas numa empresa que não tem, não se adequou e não implantou aí um sistema de controle que seja considerado bom, certo? Então, tem que se dar uma nota aí, esse sistema de controle, de 0 a 10, para se pensando aí a quantidade de testes. Quando você pega uma empresa que tem um controle muito bom, a quantidade de testes torna-se muito menor, né? A quantidade de dados a serem verificados também é muito menor. Por quê? Porque você já tem uma segurança que essa empresa já tem um sistema confiável, né? Um bom sistema de controle interno, então a possibilidade de haver problemas ali é bem menor. Então, o controle interno, esse teste de observância, ele é importantíssimo para estabelecer o objeto da sua auditoria e o quantitativo de trabalho que você vai ter em relação a essa empresa auditada. Temos ainda testes comprobatórios, que são os exames que visam obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil, administrativo ou operacional do auditado. Esses exames são conhecidos como testes também substantivos. Beleza, gente? Eu trouxe aqui para vocês aqui um esquemazinho, né, sobre procedimentos de auditoria. Depois vocês podem dar uma olhada aí. Vai continuar falando aqui. E o que nós estamos falando está dentro desse esquema aí. Vamos falar um pouco sobre as técnicas de auditoria, que são formas de aplicar procedimentos de auditoria para colher ou tratar informações. As técnicas mais utilizadas são exame documental, inspeção física, conferência de cálculo, observação, entrevista, circularização, conciliação, análise de contas contábeis, revisão analítica, pesquisa em sistemas informatizados, etc. E aí eu vou falar para vocês as principais aqui. Vamos começar aqui pelo exame documental. O exame documental, geralmente, se confunde, na maioria das vezes, as pessoas confundem com a própria auditoria, né? E já pensa auditoria, já pensa exame documental, certo? Mas o exame documental é apenas uma das técnicas existentes da auditoria, mas, obviamente, que é a mais utilizada, né? É o procedimento mais usado e deve ser a opção deliberada, e não por desconhecimento de outras técnicas. Então, enfim, a pessoa não tem um conhecimento de outras técnicas, aí fica só no exame documental.
E aí não vai ter, com certeza, um resultado bacana em relação aos objetivos da auditoria. Uma outra técnica é a inspeção física, importantíssima também, que é a constatação em loco, né, quando a gente fala em loco, é no local, da localização de bens, por exemplo, bens desaparecidos, inexistentes, estoques, obras, certo? É aquela inspeção que se faz mesmo, certo? Para se verificar se realmente o que está no papel é uma realidade, se existe mesmo. Nós sabemos aí que muitas situações de fraudes contábeis não tem a contrapartida do ativo físico. Às vezes a pessoa coloca ali no sistema a existência de alguns ativos que não existem para poder justificar desfalques que foram feitos no passado, certo? Para poder não dar furo no resultado da contabilidade. E aí, através dessa suspensão, às vezes, a gente consegue encontrar aí essas situações. Identificação de servidores ou contratados fantasmas, né? Também é muito... Você tem ali uma folha de pagamento, e aí está se fazendo a folha de pagamento ali mensalmente, né? E de vez em quando precisa se verificar quem está na folha de pagamento, se essa pessoa realmente é um servidor, se ele foi contratado mesmo. Aquela situação dos gafanhotos, que nós já vimos várias vezes, né, gente? De folha de pagamento, servidores fantasmas, que não existem. Bens danificados, né, no caso de escolas, hospitais, a gente está falando em relação à conservação dos bens, né, no caso de bens públicos. O auditor também ele tem essa responsabilidade de verificar as condições das entidades públicas que são utilizadas aí em prol da comunidade. Eu mesmo já entrei várias vezes para verificar a situação dentro até de UTI do hospital, para ver como é que estava, se os aparelhos funcionavam corretamente, se não tinha problema de infiltração, se a sala era adequada. Isso aí é uma situação muito comum. Existência de empresas contratadas também, né, para ver se essas empresas realmente existem, certo? Às vezes pode ter um contrato fictício lá, de uma empresa, para um fito só de desviar recursos, certo? Então, esse tipo de técnica é muito importante também no processo auditorial. São as famosas empresas fantasma, né? Sim. Dentro desse mundo de auditoria, a gente encontra tantas coisas, e são coisas que a gente vê aí muito comumente sendo faladas nos jornais, né? Não é algo estranho para a gente, mas a gente sempre se surpreende, por incrível que pareça, porque a gente não quer ver isso, né? A gente não quer encontrar essas coisas, mas quando se trata de dinheiro e pessoas, sempre vai ter alguém tentando tirar vantagem de uma certa forma, né? Por N motivos que não cabe agora a gente julgar, certo? O fato é que acaba acontecendo mesmo, isso aí não tem como fugir. Uma outra técnica... Professor, a última empresa que eu passei foi descoberto em pouco tempo mesmo fraude, desvio de dinheiro. A própria coordenadora tinha uma empresa e daí ela desviava o dinheiro da empresa para a empresa dela. E sim, diante disso foi descoberto um rombo enorme. Então, assim, você não vê isso só em empresa pública, você vê em privada também. E muitas outras coisas também, você vê muita coisa. Eu tive um aluno que ele relatou para a gente uma vez, numa aula, né, está tendo aula de auditoria também, e ele trabalhava, na época ele trabalhava no Extra, ele era um aluno de outra faculdade, não era nem da JK, da outra faculdade que eu dei aula, e ele falou que ele trabalhava lá no controle de mercadorias, né, do Extra ali de Taguatinga. E uma certa vez, eles foram fazer uma auditoria lá no estoque de bebidas e perceberam que estava faltando muita bebida. E principalmente cervejas.
cerveja, assim, faltando uma quantidade imensa de cerveja. E não batia, né, tipo assim, porque o sistema tem uma quantidade X, quando fazia a contagem física, quando fez a inspeção em loco, né, inventariou, não bateu, ficou muito distante. E aí eles começaram a investigar, mas como é que essa cerveja, como é que essas bebidas estão saindo, né, de dentro do depósito do supermercado, certo? Porque durante o dia não tinha como. Existia vigilância, enfim. A única situação que poderia ocorrer, que ele imaginou que fosse, poderia ser à noite, mas como é que alguém poderia fazer isso à noite sem estar... se fosse um roubo, teria arrombamento, então não tinha nada arrombado, não existia indício de arrombamento. E aí eles fizeram lá uma campana durante o carnaval, para ver durante a noite se tinha alguém de lá de dentro que estava fazendo isso. E aí se defrontaram com um dos funcionários que tinha chave, tirou uma cópia da chave lá do depósito, encostou com um caminhão durante a madrugada para retirar a bebida. E é isso que ele estava fazendo. Ele ia de madrugada, encostava com um caminhão, né, e nessa época aí, não tinha câmera de segurança. Isso aí foi coisa de 10, 15 anos atrás. E levou bebida. Levou um absurdo de bebida na época. Então, assim, a gente vê cada coisa que ninguém imagina, né? Como é que pode constar os próprios servidores, o próprio funcionário do Extra constava com um caminhão e levava as bebidas para vender aí para outros, né? Então, muitas vezes a gente está comprando bebida também aí, em outros lugares aí, nesses distribuidores, às vezes até bebida roubada e a gente não sabe. Essa é a verdade, mas também não cabe a gente verificar isso, né? Então, conferência de cálculos também é importante, né, gente? É indispensável para a conferência de cálculos que envolvam cálculos de transposição de valores, né? Verificar se os cálculos, principalmente na área contábil, né, está sendo feito adequadamente. Então, a gente está falando, por exemplo, de auditoria tributária. Importantíssima para a gente, na auditoria tributária, a técnica de conferência de cálculos, para ver se realmente a empresa está fazendo o recolhimento dos tributos de forma correta, certo? Esse é um dos papéis muito importantes dentro da auditoria tributária, é uma das técnicas muito utilizadas. A outra técnica é a observação. Sempre que possível, deverá ser realizada por mais de um membro da equipe, registrar os fatos observados concomitantemente à sua ocorrência e comparar a atividade prevista em norma com a sua efetiva realização. Então, essa técnica também é uma técnica que é bem interessante. Geralmente, como é que acontece a observação? Pode acontecer através de autorização, né, da própria entidade, a pessoa às vezes precisa pedir autorização da entidade privada, falar, preciso ficar aqui, passar um dia aqui para ver como é que é a rotina do setor, como é que eles fazem, se está sendo feito corretamente, né, as autorizações, todo o processo, enfim. Aí, obviamente, que ele pega o regulamento, o auditor vai com o regulamento embaixo do braço, né, com todo o fluxograma das rotinas, para ver se aquilo está sendo cumprido realmente, certo? Então, isso pode ocorrer em qualquer área, qualquer atividade. Aconteceu já uma vez, a gente estava fazendo uma auditoria dentro da... Aí, obviamente, que meus exemplos vão ser sempre dentro da área pública, porque eu sou da área pública, não tem como evitar. A Secretaria de Saúde, ela tinha um convênio, ela fez uma licitação e contratou uma empresa para emissão de passagens aéreas para os funcionários e para pacientes também, que faziam tratamento fora de Brasília, e funcionários que viajavam também a serviço, enfim. Essa empresa aérea, ela é responsável em emitir e comprar passagens, né, e desenrolar todo o processo para que tanto usuários, né, que fossem pacientes que precisavam fazer tratamento fora de Brasília, ou os próprios funcionários da Secretaria de Saúde pudessem viajar a serviço, ela que preparava todo o processo. E aí eu comecei a fazer uma auditoria e precisei de fazer uma observação de como que se fazia, como é que eles faziam a compra desses bilhetes, certo? Por quê? Porque dentro do contrato, ele rezava que os bilhetes tinham
ser comprados com uma certa antecedência. Existiam prazos, e existia também um limite de preço, e existia também uma cláusula que dizia que sempre a empresa deveria observar o bilhete de menor valor, certo? Buscando, obviamente, a economicidade dos recursos públicos, né? Então, o objetivo da contratação é justamente economizar recursos, né? E não deixar essa atividade na mão de servidores públicos. Muito bem, eu fui juntamente com outro auditor, por isso que é importante sempre ter mais de um, certo? Então, é uma questão de fé pública, e aí isso cabe também dentro da área privada. Você, quando vai fazer um trabalho de observação, deve estar sempre acompanhado de mais uma pessoa, para poder dar mais vazão e credibilidade ao que foi observado. E chegamos nessa empresa, né, que não vou falar o nome, obviamente, para vocês, porque é questão ética e de sigilo. Chegamos nessa empresa e não avisamos. Por quê? Porque alguns tipos de situações, o elemento de surpresa ele é fundamental. Se nós avisássemos, se nós tivéssemos pedido autorização para fazer essa observação, o que aconteceria? Seria montado todo um processo para atender da forma mais adequada o cumprimento do contrato. E que nós observássemos isso. Obviamente, imagina só, você é um contratado, você tem um contrato ali de milhões, e aí você sabe que a auditoria está indo lá para verificar determinada situação. O que você vai fazer? Você vai orientar as pessoas que ela faça da forma correta, naquele dia que você vai receber a equipe. Então, por uma questão até de eficiência e eficácia da técnica, nós não avisamos nada e chegamos de supetão. Apenas nos apresentamos, né, falamos, ó, nós viemos aqui para fiscalizar o contrato XYZ, que foi firmado, e dentro do contrato tem a cláusula que nós temos acesso a todas as informações sempre que nós precisarmos, nós não precisamos avisar para vocês. Então, nós viemos aqui nos apresentar, e nós queremos ficar hoje no setor de compra e aquisição de passagens. Quando chegamos lá, né, fomos recebidos lá pelo chefe lá da área lá, e aí nós sentamos juntamente com o pessoal que emite as passagens e começamos a conversar com eles, começamos a ver como é que eles faziam a compra dessa passagem, certo? E estava sendo feito de forma totalmente errada, comprando sempre pelo maior preço possível. Nossa, foi assim uma decepção. Enfim, nessa auditoria eu até recebi propostas de vantagens indevidas para que não fizesse um relatório, ofereceram viagem para Disneylândia e tal, enfim. Você vê como é que é o trabalho do auditor, a gente tem que estar sempre tomando cuidado aí com essas situações. Acabou que essa empresa perdeu o contrato devido à quebra das cláusulas, ficou constatado realmente que eles não estavam agindo de forma correta, certo? E o contrato foi cancelado. E eles foram acionados, obviamente, na justiça para que devolvesse ali as diferenças dos valores, né? Outra técnica também é entrevista, pessoal. Elaboração de perguntas objetivando resposta para quesitos previamente definidos. Nós, inclusive, já falamos, né, anteriormente sobre essa técnica de entrevista, certo? Então, você faz ali, elabora perguntas, já preparando o terreno daquilo que você pretende ali auditar na fase de execução. E esse tipo de técnica serve muito mais como suporte dos trabalhos, certo? Então, a entrevista, né, quando você faz ali questionários, envia para pessoas responderem e te enviarem a resposta posteriormente, isso não deve servir de base para você fazer o seu relatório, porque o papel ele aceita tudo, né? Então, se você não foi lá, você não constatou, você simplesmente mandou um questionário para a pessoa respondeu, e você aceitou aquilo ali como sendo uma verdade, a sua auditoria está totalmente furada, né? Não faz sentido nenhum. Outra técnica é a circularização, que consiste na confirmação junto a terceiros de fatos apresentados pela entidade, cartas para confirmação de saldos em bancos, confirmação do pagamento a fornecedores, se a escola recebeu, no caso da entidade pública, né? Será que a escola recebeu realmente a merenda escolar, que eles estão falando que compraram aqui? Enfim, alegados licitantes foram realmente convidados, verificação de notas fiscais junto ao fisco, se elas... A circularização é a confirmação de fatos fora da entidade auditada, certo? Então, ali dentro da entidade, existe todo um processo ali de metodologias que visam ali
contabilizar, né, e registrar todas as suas ocorrências e fatos, mas muitas vezes aqueles documentos que estão ali, eles podem ser devidamente confirmados fora dos. Né? Então, de repente, o cara está falando ali que tem uma dívida ali, um fornecedor de 500 mil reais, né? Você pode achar aquilo estranho, será que realmente ele tem essa dívida aqui, ou existe um problema de fraude aqui dentro da demonstração contábil? Então, manda uma carta para o fornecedor, para ele informar qual é o valor da dívida, e aí você, né, faz a checagem, se bate a informação que o fornecedor fora da empresa informou, com a informação que está no sistema contábil, certo? E aí é muito comum se encontrar aí situações irregulares quando se faz essa circularização. É muito comum mesmo. Até questão mesmo de prestação de serviços que às vezes nem existem, né? Contratos que foram colocados ali só para embasar ali possíveis desvios. Outra técnica é a conciliação, que é a compatibilidade entre o saldo das contas sintéticas com aqueles das contas analíticas. O confronto dos registros mantidos pela entidade com os elementos de fontes externas, né? Nós temos um grande exemplo aí, é a conciliação bancária dos pagamentos. Você tem ali todas as entradas e saídas de recursos através de saldos bancários, de extratos bancários, e aí você vai fazer a confirmação, a conciliação bancária, se realmente aqueles pagamentos que nós temos ali, dentro dos extratos, eles condizem com o que está registrado no sistema contábil, eles condizem também com a documentação que foi apresentada, certo? E aí pode acontecer, às vezes, de ter situações de valores de entradas, e geralmente até de saídas, que não estão contemplados lá no sistema contábil, ou não tem uma contrapartida de documentação, certo? E aí você acaba encontrando aí possíveis inconformidades ou mesmo irregularidades. A análise de contas, que também é o exame de transações que geraram lançamentos na conta contábil, parte dos lançamentos contábeis para identificação dos fatos e documentos que o suportam, né? Então fazer análise das contas contábeis mesmo, propriamente, para ver se realmente elas estão de acordo com aquilo que se entende como sendo correto. E ainda temos a revisão analítica. A revisão analítica, pessoal, é uma técnica que a gente utiliza antes de entrar em campo, geralmente. Né? O que é a revisão analítica? Você faz um estudo de possíveis comportamentos significativos ali, de desvios, para você tentar encontrar situações de inconformidades dentro do processo. Aquelas situações que são mais importantes em termos de resultados para o que se pretende de auditoria, certo? Então, muitas vezes a gente faz isso pelo próprio sistema, onde você começa a verificar o comportamento ali de determinadas situações, e aí você verifica, né, coisas meio, entre aspas, assim, atípicas ou suspeitas, e aí você marca aquilo ali como futuro ponto de análise para se verificar se realmente aquilo condiz com a realidade ou não, certo? E aí temos aí, a pessoa pode utilizar planilhas, né, planilha de Excel para fazer essas inferências, né, estruturação de raciocínio que permita chegar a determinada conclusão. Você pode pegar, por exemplo, dados anteriores, de anos anteriores, e comparar com dados atuais para verificar se houve uma flutuação muito grande nos valores que foram apresentados em determinadas contas, e aí buscar verificar se isso realmente tem uma justificativa ou não, enfim. Fazer um trabalho antes do trabalho de campo, né, para se buscar já alguns pontos que se consideram, digamos assim, aqueles pontos que saltam aos olhos ali, mas que podem não necessariamente ser qualquer tipo de problema, mas que de repente tem uma tendência a ser, né, digamos assim. E lembrar que essas técnicas têm limitações, né, que são as restrições relativas às aplicações dessas técnicas, como, por exemplo, acesso à fonte de informação. Nem sempre a gente tem acesso a todas as fontes de informação, às vezes por limitações de próprio armazenamento ou de estrutura da própria empresa, às vezes pela própria lei que não permite ter acesso àquela informação, enfim. Então, essas limitações precisam ser consideradas também, né, e só devem ser descritas caso não sejam mitigadas, né.
que é mitigar? Como eliminar? A gente não consegue eliminar essa limitação, a gente tem que descrever por que a gente não conseguiu fazer determinado teste, por exemplo, em razão dessa limitação, certo? Então, nós temos aí alguns exemplos. Minha experiência em auditorias na área X, a equipe poderá ser treinada para evitar limitação. Então, a própria inexperiência, né, e a inexperiência tem a ver também com desconhecimento, você não conhece o objeto que você vai auditar, isso acaba se tornando uma limitação para você, certo? Qual seria a solução aí? Trocar a equipe, botar uma pessoa que já tem experiência naquela área, de repente é uma área que você nunca auditou, ou treinar a equipe antes de começar a fazer auditoria, né? Uma outra limitação poderia ser um objeto que tem uma vasta legislação, né? Se a gente pegar, por exemplo, aí, gente, o caso mesmo da auditoria tributária, né? Nós estamos falando aqui do país, Brasil, que tem o sistema tributário mais complexo do mundo, né? Nós já vimos isso aí em outras disciplinas, e a legislação, ela muda a todo momento, né? É uma coisa muito louca, quando se fala de tributos. Mesmo quem trabalha na área, às vezes tem certas dúvidas, precisam buscar, né, conversar com outros colegas, enfim. Então, nesses casos aí, acaba, em alguns momentos, criando algumas limitações. Por quê? Porque é muita coisa, e às vezes o tempo não permite que você consiga estudar isso de uma forma satisfatória. Então, uma solução seria estudar a legislação com antecedência, antes de começar a auditoria, né, para não ter problema ali de ficar rateando na hora de fazer o cotejamento ali da situação encontrada com critério, né? Beleza? Então, essas limitações, elas podem se tornar achados, né? Algumas limitações podem ser superadas no decorrer da auditoria e transformadas em achados, como, por exemplo, inexistência ou subjetividade da justificativa para inexigibilidade do dispensamento de licitação, né? Enfim, isso é uma limitação, por quê? Porque se não teve uma justificativa, você não pôde auditar em cima disso, se aquela justificativa estava correta ou não, né? É um documento que precisa estar dentro do processo de licitação e não estava. Beleza, aqui é uma limitação, você não pode dizer se realmente aquela licitação era necessária do interesse público, né? Mas aí, nesse caso, como também não existia justificativa, acaba se tornando um achado porque é uma inconformidade. Tinha que ter a justificativa e não tinha. Então, além de ter uma limitação, porque você não pôde auditar, não teve justificativa, criou o que é um achado, porque o responsável pela condução dessa licitação deveria ter feito a justificativa e não fez, certo? Então, essa é uma situação de limitação que também acaba se tornando um achado. Ausência de documentos e informações, limitações de auditorias anteriores não sanadas após recomendações exaradas. Beleza, e aí a gente trabalhou na aula passada sobre o achado, né? Falamos o que é um achado, é uma constatação. Então, o achado de auditoria é uma descoberta do auditor que fundamenta as conclusões da auditoria, certo? Os possíveis achados devem ser coerentes com as questões de auditoria. Então, quando a gente fala de coerente com as questões de auditoria, tem a ver com coerência naquilo que foi traçado em termos de planejamento. O que é que se pretende responder com essa auditoria, certo? Esse achado ele tem que ter a coerência ali. Você tem que trabalhar de forma objetiva. E para isso é necessário se fazer uma construção de uma matriz de planejamento. O que é essa matriz de planejamento? Uma discussão acerca do objetivo da auditoria, né? É necessário que se faça uma discussão, quais são os objetivos, para delimitar os problemas que a auditoria abordará, ou seja, qual é o escopo da auditoria, e a discussão orientada pela matriz possibilita uma equalização do entendimento do objetivo por toda a equipe, certo? Então, é fazer o planejamento e colocar esse planejamento no papel. Isso é a matriz de planejamento, certo? Isso é discutido antes, quais são os objetos que serão auditados, o que se tem como resultado para isso, né? Qual é o objetivo dessa auditoria. Essa decomposição desses objetivos de auditoria, em questões a serem respondidas, né, podem ser feitas através do brainstorm, por exemplo, que é aquela tempestade de ideias, né? A equipe senta e vai colocando as ideias, e alguém vai ali anotando, certo?
ao mesmo tempo que se discute onde se quer chegar, com os questionamentos possíveis achados. É preciso definir onde se quer chegar para se determinar o caminho a ser seguido. Então, nós estamos falando aqui do primeiro momento do planejamento, certo? Onde a equipe senta, se discute onde se quer chegar, quais são os possíveis achados que são necessários aqui para se responder às questões que foram colocadas na auditoria, certo? E aí sim, definir o caminho, como é que isso vai ser feito, né? Como vão ser utilizadas as técnicas aí para se chegar a esses resultados. No terceiro momento, nós temos a explicitação das informações necessárias, das fontes dessas informações, de como buscá-las, certo? Utilizando quais técnicas, das limitações, com que abordagem adotada se defronta. Então, tudo isso também tem que ser pensado já. Onde se busca essa informação, quais são as fontes, é um sistema contábil, né? Outras fontes podem ser documentos, arquivos, que estão lá dentro da própria empresa, arquivos físicos, né? Então, já tem que se pensar como é que vai se buscar essas informações, quais são as técnicas que se vai utilizar para se buscar essas informações, se existem ou não limitações, né? A cada um desses elementos necessários, a resolução das questões de auditoria corresponde a uma matriz de planejamento. Então, a matriz de planejamento e procedimentos é o detalhamento passo a passo na forma de itens de verificação a serem executados. Contém a previsão também dos custos do trabalho. E aí eu tenho aqui um exemplo, aqui, ó, da matriz de planejamento ou de procedimentos, certo? Onde nós vamos colocando aqui todas as questões que precisam ser resolvidas no campo do lado esquerdo aí, ó, questões de auditoria, né? Quais são os procedimentos que vão responder a essas questões, ou que podem vir a responder a essas questões, certo? Qual é o objeto que precisa ser acessado aqui, né? É um contrato, é um convênio, é um sistema, e os achados, né? Os achados aqui da coluna do lado direito, a última coluna, já é o momento que o auditor foi lá, fez a verificação, fez os procedimentos em cima do objeto e relatou aqui o que foi encontrado, certo? Então, quando se faz essa matriz de planejamento aqui, começa a anotar tudo que é necessário para se responder todas as questões que foram traçadas inicialmente. Com isso, o auditor não corre o risco de fazer uma auditoria e não atender aos objetivos que foram traçados dentro do planejamento, certo? É uma garantia de que tudo vai sair dentro do planejado. Por último aqui, pessoal, nós temos aqui os papéis de trabalho, são documentos, apontamentos, informações e provas reunidas pelo auditor, que subsidiam e evidenciam o trabalho executado e fundamentam sua opinião, certo? Então, toda aquela documentação que foi acessada precisa ser guardada, né, porque são elas que vão comprovar tudo que foi relatado dentro do objeto da auditoria. A finalidade desses papéis é auxílio aos exames e à elaboração do relatório, certo? Sem acesso aos papéis de trabalho, você não consegue elaborar o relatório, obviamente. Registro do trabalho e das conclusões, suporte do relatório, supervisão e revisão da qualidade, né? Se você guarda, você tem a obrigação de guardar esses papéis, em datas futuras também pode fazer a revisão da qualidade do trabalho que foi feito anteriormente. A evidência é a informação obtida durante a auditoria no intuito de documentar os achados, certo? Então, o achado, ele é respaldado por uma evidência, obviamente, né, gente? Se você não tiver a evidência, você não pode relatar um achado, certo? As evidências são diferentes dos indícios. O indício é a discordância entre a situação encontrada e o critério, nós já sabemos o que é uma situação encontrada e o que é um critério, que ainda não foi devidamente investigado, certo? Nem está suficientemente suportado por evidências. Então, quando a gente fala de indício, você simplesmente fez a observação, você verificou que o critério é um e a situação encontrada é outra, existe diferença, né, discordância entre os dois, mas você ainda não tem a evidência do fato, você apenas observou, você precisa documentar esse achado, né, para que você possa, posteriormente, colocar isso como sendo a evidência do seu trabalho, certo? E aí sim, esse achado está respaldado. Uma vez encontradas evidências que transformam o indício em achado, esse deve ser incluído no relatório. Então, quando a gente tem um indício, a gente não pode simplesmente relatar, né? Eu acho, o indício é aquilo que se acha, né?
ou você simplesmente observou. Mas qual é a prova disso? A prova é a documentação, a prova é algo que outra pessoa possa verificar de forma objetiva que existe realmente a diferença entre a situação encontrada e critério. Essas evidências precisam ser suficientes e completas. Já falamos sobre isso aqui, vou repetir. Pertinentes ao tema, relacionadas com o achado, evitar a acumulação indiscriminada de papéis, né, gente? Tem que ser objetivo, tem que ser enxuta a auditoria, tem que ser adequada e fidedignas, autenticidade, confiabilidade e exatidão da fonte, certo? Essas evidências, elas podem ser classificadas como física, documental, oral, analítica e corroborativa. A evidência física é obtida através da inspeção ou observação direta, deve ser documentada, como fotografias, amostras, filmes, etc., certo? Então, você foi lá, você verificou que existe o estoque lá, que está devidamente contabilizado, certo? E aí você faz o registro disso, através de uma foto, né? Está lá a máquina lá que foi contabilizada lá, existe mesmo, ela está lá, tirei uma foto e coloquei dentro do relatório. Podemos citar como exemplo aqui, ó, contagem de caixa, contagem de estoque, contagem de imobilizado, né, para se fazer a evidência física. A evidência documental, que é o tipo mais comum, são documentos internos e externos, são documentos que precisam estar dentro do trabalho, né, do auditor. A oral, que é obtida através de entrevistas ou questionários, que tem um valor limitado de prova, já falamos, né, isso aí é apenas uma forma de você chegar a outros resultados. Ela fornece pistas, mas precisa ser confirmada. E a evidência analítica, que é aquela que nós falamos lá, a revisão analítica que a gente faz, né, anteriormente, cálculos, comparações, raciocínio lógico, certo? Depende de fatores como exatidão dos cálculos e tamanho da amostra, certo? Aí, no caso, também, essa evidência analítica, ela precisa ser comprovada para que ela possa ser devidamente relatada. Documentos que podem ser considerados como evidências, originais de ofícios, cartas, relatórios, né, documentos endereçados à equipe de auditoria, cópias de documentos internos e externos, fotografias, fitas de vídeo, arquivos magnéticos, extratos de entrevistas, respostas e questionários, planilhas de cálculo, quadros comparativos, ou seja, temos uma série de documentos que podem ser considerados aí como evidências. A organização dessas evidências... Professor, Oi. O que seriam esses documentos externos? Eu não entendi. Documentos externos? São documentos externos da atividade auditada. Você pode fazer, por exemplo, digamos que o setor de compras da sua auditada, ela fez algumas compras e ela comprou num valor que estava superfaturado, certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer, você percebeu isso, que esses preços estão acima do mercado, mas como é que você comprova isso? Você tem que buscar outras fontes externas, por exemplo, do auditado, para comprovar que esses valores aí são valores bem menores dos praticados no mercado do que foram comprados lá pelo setor de compra da auditada, certo? Então, você pega, por exemplo, cópias de folders de propaganda de outras empresas vendendo o mesmo produto por um preço bem menor, né? Ou mesmo solicita um orçamento, você mesmo como auditor pode solicitar como pessoa física, não, quero fazer um orçamento com vocês aqui. Aí pega a mesma quantidade de produtos que foram comprados lá pela auditada, os mesmos produtos com as mesmas especificações e solicita orçamento para outra empresa para ver qual é a diferença de preço entre um e outro. Esse é um documento externo, que também faz parte do papel de trabalho e também vai ser uma evidência para você, porque com esse documento é que você comprova, olha, eu fiz uma pesquisa de mercado, de preço, e verifiquei que esses preços que você está colocando aqui estão 300% superior do que o preço praticado no mercado, por exemplo. Claro? Ah, beleza. Não, agora ficou. As evidências devem ser juntadas ao relatório de auditoria, né, gente? Obviamente, lembrando que o relatório de auditoria ele é respaldado por essas evidências, você não pode colocar algum achado lá que não tem uma evidência material, certo? E para facilitar o manuseio e a leitura, as evidências devem ser organizadas preferencialmente em anexos ao processo principal, certo? Então, tem um relatório e tem os anexos ali que são
as evidências, os papéis de trabalho, né? Cada anexo em sua folha inicial, um sumário dessas evidências juntadas com a indicação das respectivas folhas. É uma questão de organização, né? E, para fechar aqui, os achados de auditoria é qualquer fato significativo, digno de relato. Por fato significativo, pode-se entender como o decorrente da comparação entre a situação encontrada e o critério, né, que tem que ser devidamente comprovado pela evidência. Nós podemos ter achados que são negativos, quando revelam impropriedade ou irregularidade, e positivo, quando aponta boas práticas de gestão. É bom deixar claro, gente, que o auditor ele não relata só as coisas ruins, né? Ele relata as coisas boas também, certo? As boas práticas também são relatadas. As coisas que estão corretas também, né? As condutas também precisam ser colocadas como achados e relatadas também. E aí nós temos que, a cada achado, colocar um título, né? Todo achado tem que receber uma identificação que o caracterize e diferencie dos demais. É através do título que o achado de auditoria ganha individualidade, fazendo um paralelo, assim como uma pessoa se diferencia de outra através de seu nome, um achado se difere dos demais por meio do seu título. Nós temos aí que recomenda-se o título do achado, e ele deve ser curto e objetivo, devendo refletir sinteticamente o núcleo da natureza da irregularidade encontrada, e funciona à maneira de uma manchete de jornal, assim, né, entre aspas. E sua função é chamar a atenção do leitor para o conteúdo que enuncia. Vejamos algum exemplo. Ó. Então, lá no relatório de auditoria, vai aparecer lá, né, o título do achado. Qual é o achado? Ausência de documento comprobatório do fato contabilizado. Aí você coloca abaixo, né, quais foram os documentos que estavam faltantes ali, em relação aos fatos contabilizados. Ou outro exemplo, descontrole sobre a guarda dos bens patrimoniais. Aí abaixo vai citar quais são os descontroles encontrados aí em relação a quais bens patrimoniais, né? Um achado de auditoria deve ter esses requisitos básicos: relevância, fundamentação em evidências, objetividade, respaldo às propostas de encaminhamento e consistência. E aí nós temos mais uma matriz aqui, que é uma matriz de achados, onde nós temos aqui a correspondência com o achado, né? Cada vez que vai se achando aqui, vai se colocando achado, você coloca abaixo aqui nas linhas, A1, A2, enfim, N situações de achados. Qual foi a situação encontrada desse achado, qual é o critério para esse achado, qual é a evidência, né? Qual foi a causa, qual foi o efeito, qual é o encaminhamento em relação a isso, certo? Então, tudo isso aí a gente já tinha até visto, né? A questão da causa, do efeito, da situação encontrada, do critério. Falamos agora um pouquinho mais sobre o achado e sobre a evidência, para fechar aí essa situação. Beleza? Elinha, estamos aqui na hora do nosso intervalo. Tá tranquilo aí? Estão conseguindo acompanhar ou entender com clareza esses conceitos? Tranquilo, aqui tá tranquilo. Beleza. Eu vou dar um intervalo para vocês agora, e na volta a gente vai corrigir aquele exercício da aula passada, tá bom? E aí, terminando a correção do exercício, eu vou passar mais uma atividade para vocês também me devolverem pelo mundo. Belezinha? Beleza. Então tá, 15 minutinhos aí de intervalo. Beleza, professor. 20h58 aqui, a gente volta aí daqui a 15 minutos, tá bom?